O ministro Luiz Roberto Barroso, ele estruturou seus 3 votos e os proferiu nos 3 julgamentos de forma rigorosamente similar. Tanto na ação declaratória de constitucionalidade, em controle concentrado, tanto nos habeas corpus protocolados em situações de controle difuso, que eventualmente ocorreram incidentalmente. A estrutura do argumento do ministro, o ministro desde o princípio ele vota a favor da possibilidade da execução provisória da pena, nos termos do voto, e ele estrutura o argumento rigorosamente de forma principiológica, num primeiro momento, e depois ele desce a normas mais específicas do Código de Processo Penal e do Código Penal. O argumento essencial do ministro é que a Constituição, o corpo constitucional, ele se autoequilibra, então não há nada absoluto. Se há um princípio de não culpabilidade ou de presunção de inocência no inciso 57 do artigo 5º, no inciso 61 deste mesmo artigo 5º, há uma contrapartida à possibilidade de prender ou não prender. E essa contrapartida se dá justamente que a prisão ela pode ser feita a qualquer momento, desde que fundamentada por decisão de órgão competente. O argumento do ministro, portanto, ele parte desse pressuposto de que a própria Constituição resolveria a dinâmica entre direitos protetivos ao cidadão e direitos garantidos ao Estado, para o cumprimento da sentença, e ele aplica esse entendimento a todas as formas possíveis subsequentes na legislação ordinária. O grande argumento dele gira em torno da possibilidade de se reconhecer a culpabilidade até o 2º grau. Considerando que não há revisão de fatos nos tribunais superiores, 1º e 2º grau, e no caso, Tribunal de 2º grau, teria suas competências absolutamente irrestritas no conhecimento do caso. Nesse sentido, as previsões constitucionais de preservação do direito à liberdade são equacionadas por outras previsões, direitos garantidos à sociedade como um todo, como é o caso da garantia do cumprimento da lei, como é o caso da possibilidade de prisão com decisão fundamentada. E nesse sentido, quando ele chega à legislação ordinária, Código de Processo Penal e Código Penal especificamente, os 2 argumentos jurídicos que o ministro traz dizem respeito ao artigo 312 do Código de Processo Penal, que possibilita a prisão preventiva cumpridos determinados requisitos. O que ele diz, então, que se há uma previsão no Código de Processo Penal que afastaria a possibilidade de prisão, essa mesma, repetindo a dinâmica do corpo constitucional, seria afastada pela previsão do 312, que possibilitaria, guardadas as devidas proporções do fato que está sob análise e guardadas as devidas condições da denúncia, possibilitaria o encarceramento, ainda que não houvesse se esgotado toda a possibilidade recursal. Esses argumentos jurídicos, no limite, eles servem para estruturar uma percepção do ministro que é de natureza consequencialista. O ministro entende que a possibilidade recursal infinita, nos termos dele, gera um benefício a grupos específicos da sociedade, especialmente aqueles que têm acesso a advogados de qualidade, portanto têm dinheiro, enquanto a população que depende da advocacia pública ou de pro bono ou essencialmente da defensoria não teria acesso a esses mecanismos recursais para tentar oferir sua inocência. Ele reflete ainda uma compreensão que é ligeiramente interessante, que diz respeito à competência dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça com a proximidade do fato. Ninguém melhor do que eles para reconhecer ou não a culpabilidade. E a culpabilidade não pode deixar de ser ou ser efetivamente oferida nos tribunais superiores. Ela será oferida pelos tribunais regionais e pelos tribunais de justiça. Um outro ponto muito interessante que traz o ministro, e isso difere um pouco dos outros, ele constrói uma narrativa dizendo que a possibilidade de prisão não afasta o conceito de trânsito em julgado e toda a estrutura de trânsito em julgado prevista no ordenamento jurídico. Ou seja, não é porque a sentença ou o acórdão pode ser executado em 2º grau que as outras previsões, no caso de condenação, podem ser executadas. Por exemplo, em caso de servidor público que comete crime de corrupção passiva ou peculato e tem como previsão do Código Penal a perda do cargo. Isso, segundo o ministro, a perda efetiva do cargo só se materializaria com o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas a prisão
Não. Ela estaria protegida por instrumentos normativos, jurídico-normativos, previstos no corpo da Constituição, inciso 71, e no Código Penal, no artigo 312.